Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma aula somente com imagens e a narração, devido a alguns problemas técnicos. E nós continuamos a aula sobre biomas, por isso que eu coloquei biomas parte 2. Eu trouxe aqui uma definição do IBGE, que diz que o bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, que está falando sobre um agrupamento, né? Está constituído dentro de um agrupamento de tipos de vegetação que estão contíguos. A ideia de contíguos é que estão lado a lado, que estão próximos, que podem ser identificados em uma região. Então o IBGE trata que é uma continuidade de agrupamentos, né, de vegetais e, consequentemente, animais dentro de uma região, com condições de geologia e climas semelhantes. Lembra quando eu falei que o bioma é filho da geologia com o clima? Eu não sei se o geologia é o pai ou a mãe, ou o clima é o pai e a mãe. Então, o casamento desses dois fornecem os biomas que são a cara dos dois, a cara do pai e da mãe, que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Por isso que o bioma ele é particular. Bom, o bioma que nós vamos falar primeiro, que está na lista de vocês, são as savanas. As savanas elas têm como característica chuvas mal distribuídas. Como assim chuvas mal distribuídas? As savanas estão localizadas em uma região mais tropical, na qual esse clima distribui bem as chuvas em apenas uma época do ano, o que dá a ideia de período chuvoso e período de estiagem. Isso trouxe para as savanas, que também é conhecido como cerrado aqui no Brasil, uma grande diversidade de espécies. E as plantas, elas são distribuídas em herbáceas, arbustivas e um pouco de espécies arbóreas. Bom, o que seria isso? Que as árvores com troncos mais retos, as árvores mais altas, elas são chamadas de arbóreas. Percebam que aqui são poucas. Nesta outra imagem, são poucas árvores que podem ser consideradas arbóreas. Então, isso é uma característica da savana. Elas não estão condensadas, elas estão bem espalhadas, o que vai prevalecer uma grande quantidade de arbustivas, que são os arbustos que vão crescendo. Nessa outra foto, ó, isso são arbustos, porque elas têm os galhos retorcidos desde o início do seu tronco. A sua madeira é muito mais lenhosa do que madeira para construção. E também prevalece no período de chuva as espécies herbáceas. Essas espécies herbáceas, elas dominam no período de chuva porque é como se fosse o mato, que ganha força com a umidade. Aqui existe um perfil de que nós chamamos aqui no Brasil de cerradão, que é uma região do cerrado ou da savana mais densa, que tem uma cobertura arbórea com maior porcentagem. Visto de cima, você tem a copa das árvores, que também não são muito altas, né? Arbustivas e arbóreas, nesse caso aqui, elas vão chegar até uma altura no máximo de 16 metros, algumas vão até 20 metros de altura. Então as savanas elas têm essa característica, possuem mais arbustivas, mais arbóreas, menos arbóreas e quando chove, muita concentração de herbáceas. As árvores, elas têm uma característica que boa parte delas possuem cascas bem grossas. Por que essas cascas grossas? Porque no período de estiagem é muito comum, é muito natural as queimadas, e não são provocadas pelo homem, são queimadas naturais, devido ao clima estar muito seco. Então a casca grossa ela é uma maneira de prevenção para que a planta não morra com a queimada. Assim ela queima mais a casca, quando a queimada vai embora, ela consegue ter ainda os seus componentes internos aí intactos. Outra coisa são os troncos retorcidos. Percebam nessa foto aqui
que elas têm uma boa parte dos seus troncos são bem retorcidos. Isso é devido a um solo muito pobre e talvez muito ácido, o que faz com que as raízes sejam bem profundas. As raízes se distribuem no solo para procurar maior quantidade de água por conta do período de estiagem. E, consequentemente, o tronco das árvores vão se retorcendo conforme a raiz também se retorce lá embaixo do solo em busca de água. O próximo bioma nós podemos chamar de campos. Também nós chamamos de pampas de campanha gaúcha aqui na região sul, na região do Rio Grande do Sul. Mas campos talvez seria o nome mais apropriado. Os campos predominam muito mais gramíneas, herbáceas de pequeno porte e muito menos as arbustivas. Percebam que aqui você não encontra nenhum tipo de arbusto, nenhuma árvore, e muito menos uma arbórea, uma árvore de grande porte. Então, o predomínio de gramíneas e herbáceas é a característica do pampa ou dos campos. Nós também podemos entender as pradarias. As pradarias podem ser também chamadas de estepes. Elas têm uma diferença entre o campo e os pampas. Que campo e pampa, neste caso desta imagem, ele é muito mais falado, muito mais característico na região do hemisfério sul. No hemisfério sul nós temos uma concentração de pampas e campos, devido à condição climática. Já no hemisfério norte, nós temos uma concentração maior de estepes e pradarias, que leva a mais ou menos uma característica assim, que dá para entender que ela pode ser uma transição para regiões desérticas. Então, nesse primeiro momento, a vegetação, o bioma está transitando para um dia, alguns milhares e milhões de anos, virar um deserto. A característica também dos estepes e das pradarias são de gramíneas e herbáceas e poucas regiões com arbustos. Então, estepes, pradarias nas regiões do hemisfério norte, campos e pampas no hemisfério sul. Já que estamos transitando, vamos chegar aos desertos. Desertos nós podemos dividi-los em desertos principalmente em quentes e desertos frios. A característica dos dois, ambos os desertos, eles são por conta da baixa umidade do clima. Então, a escassez de chuva e grandes amplitudes térmicas, no caso dos desertos quentes, é a característica deste bioma. Poucas espécies, devido à baixa umidade e à baixa pluviosidade. Isso aqui seria um deserto frio. Percebam que nós temos alguma concentração de espécies vegetais bem pequenas, mas o frio também dá uma condição de baixa umidade. E geralmente os desertos frios estão localizados em altas latitudes. Alguns possuem em seu subsolo grandes reservas minerais. Já os desertos quentes, eles estão localizados em regiões de médias latitudes, mais próximos dos trópicos, trópico de Câncer principalmente, no hemisfério norte, e trópico de Capricórnio nas regiões do hemisfério sul, com exceção à América do Sul, onde nós temos uma maior concentração de umidade devido às florestas mais próximas, mas no continente africano e principalmente no continente da Oceania, uma grande concentração de desertos quentes por conta desta linha latitudinal. Eles são arenosos e costumam formar dunas. E em algumas regiões onde se encontram vegetação suficiente, pode ter a ocorrência de oásis no seu subsolo. O último bioma que nós precisamos entender é a tundra. A tundra, ela possui como característica um frio, mas um frio extremo, sempre um frio de altas latitudes. Os seus tipos de vegetais são chamados de líquens e musgos.
e algumas herbáceas de pequeno porte. Herbáceas geralmente no período do verão. Eles têm baixo índice de precipitação nessa região. E o que predomina, o que tem a maior característica é o solo chamado permafrost. O permafrost é um solo que fica parcialmente congelado. Durante o verão, ele descongela um pouco, no inverno ele está congelado, por isso que não há existência de vegetais, e ele forma uma camada abaixo da camada orgânica, um solo muito congelado, por isso que as raízes não conseguem penetrar. O grande problema desta região é um problema no convívio humano. O convívio humano, quando ele tenta se desenvolver, quando as pessoas tentam se desenvolver em regiões de solo permafrost, eles podem sofrer alguns problemas com o derretimento desse solo, o que pode acontecer o que é nessa foto. Uma casa que tinha um nivelamento estava em cima de um permafrost e nesta região aqui o solo lá embaixo, naquela camada inferior, ele descongela, o que faz com que a casa incline, afunde dentro do solo da camada mais orgânica. Então, essa região aqui, provavelmente se a casa estivesse aqui, se essa região descongelar, como é o caso que está acontecendo aqui, ó, um degelo, né? Não sei por qual a causa, o peso da casa afundou no solo. Isso acontece muito no Alasca, acontece muito nas regiões lá da Noruega, na região da norte da Rússia. Então, a característica desse bioma tundra é a predominância do frio. Aqui nós percebemos que existe aí até uma grande concentração de árvores, né, do bioma da floresta boreal aqui talvez, mas aqui já começa um solo permafrost transitando para o bioma tundra, que vai ter muito mais essa característica aqui de ausência de árvores. Bom, pessoal, por enquanto é só. Me desculpem o problema técnico, que não deu para filmar de uma maneira mais dinâmica, promovendo uma videoaula para vocês melhorarem, para vocês enriquecerem um pouco mais a pesquisa que nós estamos fazendo a longa distância nesse momento de isolamento. Eu fico por aqui, até mais, fui!